Você já percebeu como o silêncio de uma mulher pode incomodar mais do que qualquer grito? Como a ausência de palavras pode carregar uma força que ninguém imagina? Às vezes, o que parece calma é na verdade o eco de uma tempestade que ela aprendeu a conter dentro de si. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sobre como o silêncio dela não é fraqueza, é fúria guardada. Uma fúria que nasceu de tudo o que ela engoliu, suportou e transformou em força. Porque por muito tempo ensinaram a mulher a se calar, a não reclamar, a não reagir, a aceitar. Disseram que ser forte era sorrir enquanto tudo desmoronava por dentro. Disseram que ser mulher era sinônimo de suportar, e quando ela decide silenciar, o mundo interpreta errado. Menos acham que ela desistiu, que está fraca, que perdeu a voz. Mas o que ninguém vê é que por trás desse silêncio existe uma alma em ebulição. Uma mente repensando caminhos, um coração juntando pedaços e se preparando para ressurgir. Sabe aquele tipo de silêncio que vem depois de tanto tentar explicar o que sente, mas ninguém ouvir? Aquele silêncio que aparece quando você percebe que não adianta mais falar, porque as suas palavras viraram ruído nos ouvidos errados? Pois é, esse silêncio não é vazio, ele é um grito contido. Ele é a pausa antes da virada. E talvez você esteja exatamente aí agora, calada, cansada, tentando se recompor sem precisar justificar sua dor para ninguém. Talvez o seu silêncio tenha sido a única forma de se proteger. Porque falar cansa. Porque se explicar demais dói. Porque quando você dá tudo e mesmo assim não é compreendida, chega um momento em que o silêncio é o único refúgio possível. Mas mesmo quieta, você continua sentindo. E essa é a parte mais bonita e mais poderosa disso tudo. Porque o silêncio dela não é fraqueza, é fúria guardada. Uma fúria que se transforma em sabedoria. Uma fúria que aprende a não reagir impulsivamente, mas a observar, analisar e agir quando for a hora certa. Quantas vezes você engoliu lágrimas para não demonstrar fraqueza? Quantas vezes se calou para não gerar mais conflito, para evitar o caos, para não ser mal interpretada? E quantas vezes esse silêncio virou força, virou combustível para recomeçar, para fazer diferente, para provar, não para os outros, mas para si mesma menos que você é capaz de se reconstruir? O silêncio de uma mulher que já sofreu demais é diferente. Ele é denso, pesado, cheio de histórias não contadas. É o silêncio de quem já gritou demais por dentro, de quem já tentou ser ouvida e foi ignorada, de quem cansou de se justificar e agora prefere se preservar. Porque uma mulher em silêncio não está se rendendo. Ela está amadurecendo. Ela está aprendendo o valor de escolher suas batalhas, o poder de não reagir a tudo, o dom de canalizar a dor em algo produtivo. E sabe o que acontece quando essa mulher finalmente fala? Quando ela decide quebrar o próprio silêncio. O mundo precisa ouvir. Porque ela não fala mais com o ego, fala com a alma. Ela não quer provar nada para ninguém. Ela fala com verdade, com propósito, com consciência. O silêncio dela foi o tempo que ela precisava para curar, para refletir, para entender o próprio valor. É por isso que o silêncio dela não é fraqueza, é fúria guardada. Uma fúria que está sendo lapidada, porque dentro de toda mulher quieta existe um furacão, esperando o momento certo para agir. Não para destruir, mas para transformar. Se você está vivendo esse momento em que prefere se recolher, se afastar e não se explicar, saiba, isso não é covardia, é proteção, é sabedoria, é amor próprio. Às vezes, o maior ato de força é justamente se calar, se preservar e cuidar de si, porque falar o tempo todo para quem não escuta é desperdício, mas silenciar para se ouvir é poder. Você não precisa justificar o seu silêncio, nem se culpar por não ter energia para explicar o que está acontecendo, nem tentar parecer forte o tempo todo. Às vezes, ficar quieta é o jeito mais maduro de se recompor. É nesse silêncio que você começa a se reconectar com o que realmente importa. É nele que você se escuta de verdade, sem interferências, sem ruídos, sem expectativas externas. E enquanto o mundo pensa que você sumiu, na verdade, você está se reconstruindo, está se tornando alguém ainda mais forte,
mais consciente, mais inteira. Porque o silêncio dela não é fraqueza, é fúria guardada, menos uma fúria que quando despertar vai mover montanhas. Mas é importante lembrar, essa fúria não é vingança, não é raiva cega, é energia transformada. É o poder que nasce quando você entende que não precisa mais provar nada para ninguém. É quando você percebe que a sua paz vale mais do que qualquer discussão, que a sua presença é um privilégio, não uma obrigação, que o seu amor é abundante, mas não é infinito para quem não sabe valorizar. E eu sei, às vezes dói demais se calar. Dói ver pessoas que te feriram vivendo como se nada tivesse acontecido. Dói engolir o orgulho para não perder a compostura. Dói aceitar que nem sempre o fechamento vem da forma que a gente gostaria. Mas tudo bem. O seu silêncio também é resposta, e talvez seja a mais poderosa de todas. Você não precisa gritar para ser ouvida. Quem realmente quiser te entender, vai sentir o que você não disse. E quem não quiser, que siga, porque o seu silêncio não é ausência. Menos é presença seletiva. É a escolha de onde colocar sua energia, sua voz e seu tempo. E se esse vídeo tá tocando você agora, talvez seja porque você também está nesse processo de aprender a ficar em paz com o silêncio, de perceber que não é preciso reagir a tudo, que você pode simplesmente observar, respirar e seguir. Isso é maturidade emocional. Isso é força, isso é autoconhecimento. Não deixe que confundam sua calma com fraqueza, sua gentileza com submissão, seu silêncio com rendição, porque enquanto eles te julgam por estar quieta, você está se fortalecendo, está crescendo em silêncio, e é esse crescimento invisível que vai sustentar a sua nova versão. E quando você renascer, ninguém vai entender como você conseguiu. Vão achar que foi de repente, que você simplesmente mudou. Mas você sabe que não foi de repente. Foi um processo, foi cada lágrima engolida, cada palavra não dita, cada noite em que você escolheu o silêncio em vez da discussão. Foi ali que você se reconstruiu. Por isso, nunca subestime o poder de uma mulher em silêncio, porque o silêncio dela não é fraqueza, é fúria guardada. E essa fúria é o combustível da transformação. Ela é o que te leva a colocar limites, a se priorizar, a escolher a paz ao invés do caos. Ela é o que te faz entender que às vezes o melhor que você pode fazer é simplesmente não reagir e deixar que a vida se encarregue. Você não precisa se justificar para ninguém. O seu silêncio fala por você. Ele diz, eu estou escolhendo a mim. Ele diz, eu não vou mais desperdiçar minha energia com quem não me entende. Ele diz, eu aprendi a me bastar. E isso, minha amiga, é o auge da liberdade. E eu quero te lembrar de uma coisa. Você não está sozinha nesse processo. Há muitas mulheres vivendo exatamente o mesmo dilema. Mulheres que foram mal interpretadas por escolher o silêncio, que foram chamadas de frias, distantes, indiferentes, quando na verdade estavam apenas cansadas de se doar para quem não sabia ouvir. Se esse vídeo está chegando até você hoje, é porque talvez você precise de um lembrete. O seu silêncio é sagrado. Ele é o espaço onde a sua alma respira, onde você se cura, onde você planeja seu próximo passo. Não permita que ninguém te faça acreditar que ficar quieta é ser fraca. A verdadeira força está em dominar o próprio impulso, em controlar o próprio caos, em não precisar provar nada a ninguém. Então, da próxima vez que alguém tentar te provocar, te fazer reagir ou te culpar por se calar, lembre-se, o silêncio dela não é fraqueza, é fúria guardada. Uma fúria que ela aprendeu a canalizar em direção aos seus próprios sonhos, a sua paz, a sua liberdade. E se você tá nesse caminho se recolhendo, repensando, se reconstruindo em silêncio, eu te admiro profundamente. Porque é preciso muita coragem para se afastar do barulho e escolher a si mesma. É preciso força para não responder quando tudo dentro de você quer gritar. É preciso sabedoria para entender que nem tudo merece reação.
Mas é esse tipo de mulher que o mundo precisa. Mulheres que aprenderam a dominar a própria fúria, que transformam dor em poder e silêncio em renascimento. E se esse vídeo te fez refletir, se você se enxergou em cada palavra, deixa um comentário aqui embaixo dizendo: meu silêncio é minha força. Quero ver você afirmar isso para si mesma. E aproveita para se inscrever no canal, porque aqui a gente fala sobre tudo que o mundo tenta silenciar nas mulheres. A cada vídeo eu quero te ajudar a se reconectar com a sua essência, com o seu poder, com o seu valor. E não esquece de curtir esse vídeo, isso ajuda muito para que mais mulheres encontrem essa mensagem e se sintam fortalecidas também. Obrigada por ficar comigo até aqui. Você é mais forte do que imagina. E se hoje o seu silêncio parece pesado, saiba que em breve ele vai florescer em forma de paz. Porque o silêncio dela não é fraqueza, menos, é fúria guardada, é poder contido, é recomeço disfarçado de calma. Agora, antes de ir, assista ao próximo vídeo que está aparecendo aqui do lado. Eu preparei ele com o mesmo carinho e tenho certeza que vai te ajudar a continuar esse processo de cura e transformação. E lembra, o seu silêncio não é o fim, é apenas o intervalo antes da sua melhor versão aparecer.